Graça e paz, povo abençoado, povo de Deus. Aqui vai o abraço do seu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Onde você estiver, vai o abraço caloroso desse seu irmão em Cristo. Eu estou muito feliz, contente por você que tem me acompanhado, está assistindo as mensagens que eu tenho colocado diariamente, todos os dias pela manhã. E eu sou muito grato primeiramente a Deus e a você, meu irmão e minha irmã, de onde quer que você esteja, os seus comentários, o que você tem mandado. E eu tenho ali lido seus comentários e te agradeço por tudo. Que Deus conceda bênção sobre a vida de vocês. E eu tenho uma mensagem para nós neste momento. E o título da mensagem é essa: a oração é um dever ou é um ritual? Porque olhamos para a Bíblia, sabemos que orar e rezar, irmão Nilson, mas rezar é a mesma palavra. É só a tradução. Porque rezar é a mesma oração. Está rezando, está orando, está invocando o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Agora, o que eu quero dizer? O título da mensagem é: orar é um dever ou é um ritual? Bem, se você ama a Deus, você tem Deus no seu coração, você não é obrigado a adorar a Deus. Deus não quer nada obrigado, nem por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo Espírito. Você sente alegria, é como aquele marido que ama a sua esposa, vice-versa, o esposo, o marido. Estão sempre em contato, sempre um está ligando para o outro. Oi, fulano, como você está? Oh, eu estou terminando meu trabalho, já estou indo, estou aqui na loja. Você quer alguma coisa daqui da loja? Você quer alguma coisa diferente? Então, o filho que ama a mãe, aonde eu está, mãe, eu estou aqui numa festa, já está terminando, já estou indo embora. Mãe, eu estou aqui no mercado, a senhora quer alguma coisa, tal. Essa comunicação. Se você ama o seu Deus, ama o Todo-Poderoso, você tem prazer em agradecer a Deus. Em tudo dai graça. Como disse, obrigado. Como diz aquela música: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço, obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tudo. Então, dá pelo menos obrigado, Senhor, por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Ah, mas irmão Nilson, os pastores força a gente a participar dos cultos de oração, que nós temos que vir, que nós temos que orar, porque na Bíblia está escrito: orai sem cessar. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Agora eu pergunto, como uma pessoa vai orar sem cessar? Você sabe o que é sem cessar? É sem parar. Você não pode parar para dormir, não pode parar para comer, não pode parar para nada. Agora eu pergunto, o apóstolo Paulo, ele pregava, ele viajava de um lugar para o outro, ele sempre estava escrevendo, não
pensa como alguns diz, quando o apóstolo Paulo estava preso, ele estava escrevendo. Não, nos presídios não tinha ali uma caneta, não tinha ali papel, isso é, naquele tempo não tinha papel, não tinha ali um couro, papiro, para ele escrever. Muitas vezes ele estava preso, as suas mãos e seus pés, e ainda num tronco. Como o apóstolo Pedro foi preso, estava algemado mão e pé, e o apóstolo Paulo com Silas estava preso, amarrado num tronco. Então não pensa que tinha liberdade, que ali o carcereiro levava, os soldados levavam para ele ali uma caneta, escrito, não. Então a vida dele era escrever, era sempre responder as perguntas, estar sempre trazendo boas mensagens, visitando os irmãos, viajando de navio de um lado para o outro. Então mesmo o apóstolo Paulo, que escreveu orai sem cessar, o que ele quis dizer orar sem cessar? É nós ter sempre Cristo na nossa mente, no nosso coração. Como disse também no capítulo 11, versículo 12, ali de Romanos, seja perseverante na oração. Mas a oração que o apóstolo Paulo fala é orar diária, está sempre orando, ter reunião de oração, não existe. Esse negócio de círculo de oração, corrente de oração, mesa de oração, reunião de oração, isso vem do judaísmo. Nós não temos esses costumes e nem tampouco a igreja de Cristo. Agora a igreja dos homens tem. Os homens colocam ali a tal de corrente, todo mundo dá uma mão. Eu participei disso por mais de 40 anos. Uma tal de vigília, que eles nem sabem, faz completamente tudo errado. O que é vigília? É passar uma noite atento, olhando, não orando, mas eles fazem completamente o contrário. O que este livro ensina, eles fazem diferente. Vigiai, capítulo 26 e 41 de Mateus, vigiai, diz o Senhor. Vigiai, está atento, está olhando, vigiai e depois orar. Agora, a oração não tem dia, não tem hora, não tem um tempo determinado a oração. Porque nós olhamos para algumas passagens bíblicas que a oração, ela não existe data, mas os judeus assim faziam. Os judeus tinham contínua oração, fazia ali reunião até o horário, o dia. Lá no capítulo 3 de Atos, Pedro e João iam à nona hora, era 3 horas da tarde. Era o início da oração na Igreja Formosa, no templo. E eles iam naquela hora. Então tinha o horário marcado para a oração. E hoje, esses locais chamados igreja, que não são igrejas, são apenas empresa, onde ele reúne o povo ali dentro. Círculos de oração, mesa de oração e tanta coisa, e obriga, invoca. Era o que acontecia comigo. Eu não estou pedindo, eu estou convocando os obreiros, aqueles que cantam, aqueles que têm cargo aqui dentro da igreja, tem por obrigação, usava esse termo, tem por obrigação estar nos cultos de oração, sendo que isso não leva nada a Deus. O que nós queremos, porque Deus não é carente da sua oração. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa do seu louvor. Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa muito menos do seu dinheiro. Deus não precisa. Porque ali no capítulo que o apóstolo Paulo escrevendo, 17, e no versículo de número 25,
de Atos, ele diz que Deus não carece nada, de nada, de nada, nada, nada de nós. Deus não é carente, Deus não precisa, nós que somos carentes de Deus, nós que necessitamos de Deus, nós que precisamos de Deus. Se você for num culto como esses homens, eles fazem aí, irmão, nós vamos ter aqui 40 dias de campanha de oração. Resulta em quê? Em nada. Pode fazer as suas orações 40 dias, chega no fim de 40 dias. Tem alguém que tem alguma bênção para contar, alguma coisa? Não tem nada, como aconteceu na nossa igreja. Fazia campanhas de orações, semana de semana. Chegava no fim, o abençoado pastor dizia, algum irmão, alguma irmã tem algum testemunho, alguma bênção? Não levantava ninguém tinha nada. Por quê? Isso não resulta em nada. Deus não manifesta através de oração. Não adianta você ficar preocupado, pensando que a oração vai trazer Deus na sua vida, você está enganado. Porque não é por muito falar de Jesus, não é por muito invocar, não é por muito pedir que Deus vai manifestar. Não adianta, como disse Provérbio capítulo 8, versículo 17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Isso escreveu Salomão, mas eu pergunto, Deus só ouve de madrugada? É de madrugada que devemos buscar a Deus? É apenas ali um dizer de Salomão. Como Saulo disse, orai sem cessar. Ali foi uma expressão do apóstolo Paulo, que a sua mente tem que estar sempre ligada a Deus. Se você está dirigindo, está trabalhando, está nos seus afazeres, sempre, sempre está ligado àquele que é o autor da nossa vida, que é Cristo em nós e nós em Cristo. Louvado seja o teu nome. Mas, irmão, olhamos para o que disse Jesus. Ele foi bem claro quando, no capítulo 6 de Mateus, ali pelo versículo 5 em diante, ele disse ali, quando orai. Então não existe data. Veja bem, meu irmão, como você coloca todas as quartas, toda sexta, nós temos reunião aqui de oração. Jesus diz quando. O que quer dizer a palavra quando? Não existe data. Quando orai. Entra, reúne um grupo de pessoas, vai no templo, é isso que ele diz quando orai. Entra no teu quarto, no teu aposento. E faça o quê? Grita em alta voz para todo mundo ouvir que você está orando, você está clamando a Deus. Fecha a tua porta e fala secretamente. E em segredo, é um segredo seu com Deus. Você não tem que ficar gritando, ficar berrando, como nós vemos essas denominações berrando. Escandaloso. O povo mais escandaloso da face da terra são o povo pentecostais. Eu nunca vi um povo tão escandaloso como esse povo. Eu vim de lá. Eu iniciei no meio de um povo desse. E eu sei muito bem. Alguns chegam a colocar a caixa de som na porta e pegam o microfone e berra no microfone. Faz aquela gritaria, aqueles escândalos para chamar a atenção. Deus não está nesse lugar. Porque a própria Bíblia diz, 17:24 de Atos, Deus não habita nesse lugar. Deus não está nesse lugar. Então não perca seu tempo, meu irmão, minha irmã. Você fala com Deus onde você estiver. Você não precisa se reunir para falar com Deus. Anda lá no templo, você olha no capítulo 1 de Samuel.
Ali pelo versículo 12, 13, você vai ver que Ana orava a Deus de boca fechada. Da sua garganta não saía nenhum som, a ponto de Elias ter ela como uma mulher embriagada. Mas ela diz: tua serva não está embriagada, sou uma mulher atribulada de espírito. E Deus ouviu o clamor de Ana. E Deus concedeu a bênção àquela mulher. Então, orar, volta a dizer, é um dever ou é um ritual? As igrejas têm feito um ritual. É um ritual. Ora 40 dias. Todos os dias. Quando chega no fim, resultou em quê? Em nada. Quando entrou a Covid, no ano 2020, o mundo inteiro orou. E eu pergunto, o que aconteceu? Nada. Continuou morrendo, e morreu milhares e milhares de gente em todo o mundo. Foi falta do quê? Porque, na verdade, não é conforme nós queremos. Tudo está na vontade de Deus. Eu orei 100 horas, tive 100 horas de oração e jejuei 240 horas. Agora, bem claro, eu já disse isso numa outra mensagem e repito de novo. Eu fiz isso em 10 dias. Eu orava 10 horas por dia, das 7 às 5 da tarde, de joelho. Porque ele dizia que tinha que ser de joelho. Isso foi no ano de 92. Eu entrava, fechava a porta da igreja, entrava sozinho e orava até às 5 da tarde. E comia, me alimentava uma vez. Por cada 24 horas eu alimentava uma vez. No último dia, eu fiz 50 horas de jejum. Eu me alimentei na terça e voltei a me alimentar na quinta às 10:30 da noite. Fiquei mais de 50 horas sem comer. E achei que naquele dia Deus ia fazer um grande reboliço ali dentro da igreja. E não aconteceu nada. Eu fui o mensageiro daquela noite, eu fiz aquele barulhão, orei e chamei o povo na frente, coloquei minha mão, derramei óleo, não aconteceu nada. Por quê? Porque não estava no plano da vontade de Deus. Quando eu conheci a graça, agora em 2020, tomei o conhecimento que no capítulo 9, versículo 16 de Romanos, não é de quem quer nem de quem corre atrás, é de quem eu quero, diz o Senhor. Então não adianta você ficar orando todos os dias, como tem uma certa denominação aí de São Paulo. A sede dela é em São Paulo. Ela obriga que todo mundo tem que chegar 1 hora antes, 1h30 antes de abrir o culto, está ali de joelho. E alguém marca o horário que você chega, o horário que você começa a orar. E você ora, talvez 1 hora por dia. É um total de 365 horas de oração por ano. Eu pergunto, que diferença faz você orar 365 horas por ano ou você orar 1 hora por ano? Qual a diferença? Para Deus é tudo igual. Que Deus não está preocupado com o que você faz. Não adianta você se esforçar tanto, correr tanto, fazer tanto e você não está fazendo nada para Deus. Porque tudo está na vontade de Deus. Então, meu irmão, voltando ao que eu estou dizendo, são rituais que acontecem dentro dessas denominações. Eu quero contar aqui um caso para encerrar. Aconteceu no Texas, uma cidade dos Estados Unidos, onde uma cidade havia uma igreja. E aquela igreja dominava toda aquela cidade. Era uma pequena cidade. Lá não tinha teatro, não tinha cinema, não tinha parque, não tinha diversão nenhuma, não tinha salão de baile, não tinha bar, não tinha nada. A atração da cidade era a igreja. Então todo o povo circulava em torno daquela igreja.
Então o que aconteceu? O povo, a diversão daquele jovem, daquele povo, era a igreja. E o que aconteceu? Um certo empresário, um homem bem-sucedido, foi ali e comprou um terreno bem próximo da igreja. E diz, vou construir aqui um bar. E o bar lá nos Estados Unidos é como aqui no Brasil. Constrói aquele pequenininho bar, com balcãozinho ali, não, lá. Constrói um grande salão, onde tem o lugar para eles fazer o show, danças, um palco, onde ficam os artistas, os cantores, as pessoas que tocam e tal. E do outro lado está ali o bar, para as pessoas ali beber, ficar ali e tal. E esse homem começou a construir. E assim que esse homem começou a construir esse bar nessa cidade, a diretoria da igreja, isso é, né, os pastores, tomaram conhecimento do que estava ou do que ia acontecer na cidade. E eles não gostaram. E eles tentaram impedir, mas as autoridades disseram, é livre para qualquer um fazer qualquer tipo de comércio aqui dentro da cidade. Aí os pastores disseram, então nós vamos orar. Puseram a igreja em oração. E a igreja começou a orar. E o proprietário ali começou a construir. Quando aquele salão estava pronto, já estava pintado, e eles orando, e o proprietário daquele bar passou a saber que a igreja era contra, estava orando para que não acontecesse o bar. Mas o bar foi feito. Quando o bar já estava feito, estava começando a colocar já os móveis ali dentro do bar, o bar ser inaugurado, veio um temporal e caiu um raio somente naquele bar, naquele salão, e foi destruído. Aquele salão foi destruído. E aquele proprietário ficou indignado porque nenhuma casa da direita, da esquerda, ali no lugar não aconteceu nada, só aconteceu no salão que seria o bar. Foi completamente destruído. E ele ficou indignado e ele disse, é a oração desses crentes. E ele entrou na justiça. E então o juiz mandou chamar os pastores, ali, toda a diretoria da igreja, e eles começaram a negar que não era. E o proprietário do bar dizia, não, foi a oração deles que fez com que Deus mandasse esse raio e destruísse o meu bar. Não, não é e tal, e eles temavam e negavam que não era. O juízo disse assim, eu não estou entendendo. O que eu vejo que este homem, que não é nada, esse homem, proprietário deste bar, não tem religião. Esse homem tem muito mais fé do que vocês, porque ele está crendo que é a oração de vocês que derrubou o bar dele, e você está negando que não. Então vocês fizeram essa oração sem fé. Vocês não tiveram fé naquilo que vocês estavam fazendo. Então, caso encerrado. Eu dou por encerrado e o Senhor volta e constrói o seu bar novamente, porque este povo é um povo que ora sem fé. Eles não têm fé. E eu vejo que a fé está em você que não tem religião nenhuma. Você acredita que foi a oração deles que veio abaixo o bar que você tinha terminado de construir, enquanto os outros que estavam orando estavam negando que não era. E é o que acontece nos dias de hoje. É o que eu vejo nos dias de hoje. Que muita gente ora porque é obrigado. O pastor impõe. O pastor põe ali uma ordem. Ele ordena que aquele que não participa não tem direito de cargo, não tem direito de participar de uma ceia, não tem direito disso, não tem direito daquilo outro. Você tem que participar dos cultos de oração como fosse uma obrigação a você fazer. E a maioria daqueles que estão ali orando, ora porque é obrigado a orar. Então isso é um ritual.
não é um dever, porque o dever você faz na sua casa. Ao você deitar, ao levantar, você agradece a Deus onde quer que você esteja. Agora, quando te obriga, você está naquela reunião, passa a ser uma coisa obrigatória. Então, muitos faz por fazer, mas Deus não pode ouvir, porque a oração verdadeira ela é feita em espírito, porque Deus é espírito. A maioria, ou isso é, ninguém sabe orar. Eu já disse isso em outra mensagem e volto a dizer, porque no capítulo 8, versículo 26, diz que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemido inexprimível. Então a oração é feita em espírito. Ali em Efésios capítulo 1 e versículo, isso é, no capítulo 6 e versículo 18, a oração ela é feita em espírito, porque Deus é espírito. Não adianta você gritar, você berrar, que Deus não vai te ouvir, porque Deus é espírito, importa os que o adoram, adoram em espírito, em verdade. Meu irmão, então, a oração não é uma obrigação, não é um ritual. A oração é o amor que você sente pelo nosso Deus, pelo aquilo que Ele fez e faz por você. Fique com esta palavra, que esta palavra possa penetrar cada vez mais no profundo da sua alma e você possa, todos os dias, ao levantar e ao deitar, não esqueça do que Deus fez e do que Deus faz na sua vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.